Olá, eu me chamo Luana Maclane Martinelli e o nosso trabalho é intitulado de Estudo Populacional de Alsófila setosa, Cyatheaceae, em um fragmento de floresta ombrófila mista no município de Chapecó, Santa Catarina. A Alsófila setosa é uma monilófita arborescente pertencente à família Cyatheaceae. A mesma ocorre em florestas primárias e secundárias do sul e sudeste do Brasil, e também é conhecida como xaxim falso ou samambaiaçu. Essa espécie é alvo de exploração extrativista, utilizada principalmente como ornamentação, e seu cáudice serve como microhabitat para plantas epífitas. O efeito de borda afeta os fragmentos através de um conjunto de condições bióticas e abióticas que se estabelecem com o surgimento da borda. Ele ocasiona respostas diretas da criação, primárias, e indiretas, resultantes do gradiente ambiental surgido e das respostas primárias, secundárias. Sobre a fragmentação de habitats, em Santa Catarina, cerca de 80% dos remanescentes florestais têm até 50 hectares, o que demonstra uma alta fragmentação. Estudos populacionais de plantas nativas são importantes para a compreensão da biologia geral das espécies e também para estabelecimento de práticas de conservação e manejo. Nesse sentido, os objetivos do trabalho foram analisar a estrutura das populações de espécie e seu padrão de distribuição local e avaliar o efeito de borda sobre as mesmas. Materiais e métodos. O estudo ocorreu na gleba 2 da Floresta Nacional de Chapecó, em Chapecó. A gleba 2 possui 302 hectares e as 40 parcelas foram colocadas paralelas à borda, com 200 metros quadrados cada uma. As mesmas foram distribuídas em 8 transecções perpendiculares à borda da floresta, definidas aleatoriamente. As parcelas foram alocadas a 10, 30, 50, 70 e 100 metros da borda mais próxima, coletando-se a medida do PAP e a altura das plantas com PAP maior ou igual a 15 centímetros. Para o levantamento de plantas de porte arbustivo, utilizou-se subparcelas de 20 metros quadrados, dentro das parcelas maiores, e coletou-se informações das plantas com PAP menor que 15 centímetros e altura maior ou igual a 1 metro. Os dados de distribuição das espécies foram analisados pelo índice de morisita padronizado e as diferentes distâncias de borda foram analisadas pelo teste de Kruskal-Willis, ambas utilizando o valor de significância de P menor ou igual a 0,05. Resultados e discussão. Foram registradas 2 plantas na sinúzia arbustiva, estimando-se 25 plantas por hectare, e 111 plantas na sinúzia arbórea, estimando-se 138 plantas por hectare. As áreas basais das plantas de porte arbóreo variaram de 35,1 a 154,1 cm². Houve maior frequência de indivíduos na categoria de 75,1 a 95 cm², com 35 plantas, cerca de 43 plantas por hectare. A altura das plantas variou entre 1,7 e 9,5 metros, havendo maior frequência na categoria de altura de 4,1 a 5 metros, com 25 plantas, cerca de 31 plantas por hectare. Após essa altura, houve uma gradual redução de frequência. Observou-se uma pequena quantidade de indivíduos de menor porte, regenerantes, indicando uma baixa regeneração natural da espécie. Isto pode se relacionar a uma alta seletividade da espécie por habitat e esta estabilidade relativa da população e comunidade, gerando menos possibilidades de recrutamento. A frequência de ocorrência nas unidades amostrais foi de 30%, com grande variação em número de plantas por parcela. Conforme o índice de morisita padronizado, a espécie teve padrão de distribuição agrupado na área de estudo, o que pode se relacionar com a alta especialização em microhabitats específicos, baixa capacidade de dispersão e baixa competição intraespecífica, fatores estes que podem atuar isoladamente ou combinados. Sobre o efeito de borda, não houve diferença entre as distâncias de borda e a abundância das espécies. Por fim, gostaria de agradecer ao UNEDU, artigo 170, pela Bolsa de Iniciação Científica, à Universidade Comunitária da Região de Chapecó, UNO Chapecó, e o Herbário UNO, da UNO Chapecó. Obrigada.